Boa tarde, turma do nono ano. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Caminhão roubando a cena aqui na gravação. Mas assim, bom, na última aula da gente, só para resumir para vocês, né? Na última aula da gente, a gente estudou predicativos. Aliás, a gente começou a estudar os tipos de predicado, né? E a gente entrou em predicativo. Estudamos os tipos de predicativos e como eles se classificam, né? A gente viu que tinha o predicativo nominal, verbo nominal e o predicativo verbal, ok? E aí a gente começou a estudar só o predicativo nominal, que foi o que eu disse a vocês, tá? Mas antes de dar sequência ao assunto, eu queria fazer uma pequena pausa para lembrar vocês que agora a gente tem um grupinho secundário no WhatsApp para que vocês possam tirar suas dúvidas. Caso vocês não se sintam desconfortáveis, tá? Nesse grupinho a gente tem uma conversa mais descontraída, sem poluir aquele grupo principal que seria a nossa sala de aula. Porque aquele grupo da sala de aula, se for muito poluído, não é só utilizado por mim, é utilizado por outros professores. Então, dada que a minha aula, eu gosto de ter essa interação com vocês, de uma conversa mais ativa, às vezes vocês querem mandar uma figurinha, querem mandar uma conversa, entre aspas, paralela, não só sobre o assunto, ou me querem questionar sobre alguma outra coisa, porque o professor não está ali só para repassar o assunto, ele está ali para tirar dúvidas, nem que sejam o porquê da galinha atravessou a rua, às vezes, né? Cada professor tem seu papel. E aí, se vocês quiserem conversar alguma coisa também, a gente está ali, o grupinho secundário, para isso, tá? Avisos oficiais, chamadas, atividades ainda vão ser mandadas por lá. A chamada também deve ser respondida por lá. Mas todo o resto, em relação à conversa, dúvida, vocês podem tirar nesse grupinho secundário que foi feito por mim e está disponível no grupo da sala. Até porque a sala agora, por exemplo, a partir das 4, 5 horas ela vai estar fechada para apenas mensagem dos administradores. Então, se vocês quiserem, tiver alguma dúvida, vocês podem tirar dúvida comigo na sala, no grupo secundário que vai estar sempre aberto para vocês, tá bem? Bom, dito isso, sim, outra coisa, se vocês quiserem mandar as atividades de vocês por lá, se vocês não se sentirem desconfortáveis em mostrar as atividades de vocês aos outros, eu posso estar fazendo a correção diretamente lá. E aí, qual é o interessante? Vocês fazem a atividade comigo. Eu sei que fica um pouco mais complicado quando a gente está trabalhando no livro, porque quando a gente está trabalhando no livro, vocês têm que assistir o vídeo ao mesmo tempo, né? E a aula é um pouco curta e meus vídeos estão sendo prolongados um pouco mais para dar continuidade ao assunto. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, eu estarei lá disponível, nem que seja para conversar sobre, enfim, N assuntos, tá bem? Mas principalmente tirar as dúvidas de vocês. Então, se vocês não se sentirem desconfortáveis em tirar dúvidas em relação às atividades, questionamentos, perguntar se, como é que foi, como é que sei lá, quaisquer questionamentos vindo de vocês, eu estarei lá para sanar, ok? Bom, agora dando continuação ao livro, a gente parou, na verdade, como havia dito, né, em tipos de predicado, certo? Tipo de predicado um. E a gente começou a estudar predicativo nominal, que foi o primeiro tipo, dentre os três, nominal, verbo nominal e verbal, que a gente poderia que a gente definiu, na verdade, né? E aí, dito isso, a gente viu alguns exemplos, continuou no livro e assim iremos fazer, porque o livro ele fará o seguinte: vai fazer uma pequena pausa no nominal, ele vai aplicar os conhecimentos, ou seja, a gente vai trabalhar essa atividade, certo? E saindo dessa atividade, a gente vai ler outro textinho, e depois desse texto ele vai introduzir outro tipo de predicativo, certo? Dessa vez, creio eu que seja um predicativo verbal. Bom, de qualquer forma, exatamente, é o verbal. Ele vai deixar o verbo nominal por último, que faz mais sentido, realmente. Bom, se não chegarmos ao verbal, faremos boas atividades hoje do livro, chegaremos bem pertinho, e aí a gente pode até, próxima aula, fazer só uma atividadezinha sobre tipos de predicado, tipos de predicativo verbal, ok? Pronto. Dito isso, a gente parte agora para a primeira transição da nossa aula, e eu espero vocês na página 26 do livro, tá certo? Espero vocês lá. Bom, turminha, vocês já estão aí com seus livrinhos abertos. Quem não tiver com o livrinho aberto pode acompanhar aí também pela telinha, né? Eu estou disponibilizando aí Deixa eu só ajeitar a câmera um pouquinho, que eu estou achando ela um pouco alta.
Pronto, melhorou. Bom, tá aí a página 26/27, né? Porque a página 26 ficou faltando só um pedacinho para a gente acabar finalizar, né, a página. E aí a gente tem a seção de aplicando os conhecimentos, tá? Eu vou ler com vocês e a partir daí a gente vai fazendo as atividades em conjunto. Depois a gente parte para a leitura, que vai ser mais um trabalho sobre gênero textual. Muito interessante esse trabalho sobre gênero textual que o livro vem fazendo com vocês, na verdade. E aí a gente tem mais uma interpretação textual e aplicações de conjuntos, certo? Relacionadas ao gênero textual. Bom, vamos dar sequência, né? Vamos dar início, senão o vídeo se prolonga demais e fica meio cansativo, né? Bom, a seguir, aplicando conhecimentos, tá? Seção de aplicando conhecimentos, página 26. A seguir, foi reproduzida uma página da obra ECA, em tirinhas para crianças. ECA, para quem não sabe, é o Estatuto de Criança e do Adolescente, tá? É um conjunto de direitos e deveres que as crianças e adolescentes têm. Então, eles, assim, esse estatuto, na verdade, é um documento que ele cita esses deveres de estudante que toda criança e todo adolescente deveria ter para ter um crescimento saudável em persona, digamos, um crescimento pessoal saudável, digamos assim, certo? Bom, e aí eles lançaram esse ECA em versões de tirinhas para demonstrar, para que fica mais fácil de mostrar para as crianças o que elas deveriam ter em condições normais, digamos assim, né? Que nem sempre acontece, infelizmente. Que traz uma visão ilustrada do Estatuto da Criança. Ah, ele diz, tá? É. Precisava nem ter explicado. Mas é bom, é sempre boa informação, né? Que traz uma visão ilustrada do Estatuto da Criança e do Adolescente. Leia e depois responda as questões. A criança em primeiro lugar. Logo na abertura do Estatuto da Criança e do Adolescente, há um resumão da lei. A conversa começa com a definição de quem é criança e quem é adolescente. Criança é a pessoa que tem até 12 anos de idade incompletos, tá? 12 anos de idade é, por exemplo, você faz aniversário, você tem 11 anos, você faz aniversário amanhã, você tem 12 anos incompletos. A partir de amanhã você tem 12 anos completos. E você já não é mais criança, você é tratado como adolescente. E adolescente está na faixa entre os 12 e 18 anos. O adulto tem mais de 18, seguindo a mesma lógica, tá? 18 anos incompleto, adolescente. 18 anos completo, adulto. Depois o texto diz que a criança e o adolescente estão sempre em primeiro lugar. É isso aí. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de garantir o seu bem-estar. Anote aí. Você tem direito à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. A lista é grande. ECA em tirinha para crianças dos Câmara dos Deputados. Né? Basicamente, vocês, não sei se ficou bem claro para vocês, mas esse estatuto é um documento, tá, gente? Um estatuto, para quem não sabe, é um documento, esse documento passado em lei, que, como é que eu posso dizer? O objetivo dele é que sejam entregues a todas as crianças e adolescentes essas oportunidades, barra, como posso dizer, essas qualidades, sabe? Mas assim, infelizmente é algo que na sociedade, na realidade, é muito distante da realização, infelizmente. Porque o projeto em si é incrível, é incrível. A gente sabe que, a gente tem em mente, na verdade, né, que se toda criança realmente tivesse acesso a todas essas... A, se toda criança, todo adolescente tivesse acesso a todas essas facilidades, né, digamos assim, a todos esses direitos, seria a nossa sociedade seria totalmente diferente. A gente teria, porque quando você trabalha na qualidade da educação da criança, você trabalha na qualidade da formação dos adultos. Quando você forma boas crianças, é por isso que tem uma máxima, que assim, eduque bem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. É muito importante vocês terem isso em mente também. Quando você tem uma boa criação, e eu não falo criação só no sentido de ter pai, ter mãe, educação em casa, não. Criação no sentido de formação mesmo da pessoa. Quando você tem em mente dos seus... Porque criança também não é só direito, né? Criança também tem o dever. Se você tem a possibilidade, e às vezes eu sinto muita falta nisso, que a geração de hoje, e eu me sinto um velho falando assim, né? Mas a geração de hoje
meio que... E é normal, tá? Vocês são crianças, às vezes a gente não se apercebe das dificuldades que o mundo apresenta. Alguns vão presenciar essas dificuldades mais cedo, e aí vão tomar dois caminhos. Ou vocês vão se sentirem motivados a mudar a situação de vocês, ou vocês vão ficar mais, como é que eu posso dizer, acomodados na situação atual. É muito complicado de se explicar, mas tecnicamente é isso. Basicamente, se a criança tem uma boa criação no sentido de ela tem certas facilidades, o natural é que ela se empenhe para conseguir o seu máximo, seja em qualquer estado, é, seja em qualquer situação, digamos assim. Por exemplo, se uma criança tem direito à educação, se ela consegue ter acesso a uma escola, à internet, a um livro, se ela tem acesso, se ela consegue ter o acesso a um carinho, a um afeto, seja de pai, de mãe, se ela tem acesso a um momento de lazer, de um esporte, de praticar isso, aquilo, algo que ela gosta, sabe? É natural que essa criança ela cresça saudável. A gente não faz, a gente não forma crianças só para ter, que eu acho até errado, meio que o jeito que a gente ensina, dá a entender isso, né? Que a gente ensina para que só sejam formados médicos, engenheiros e advogados, não é bem assim. Né? Tu tem outros trilhões de profissões que são extremamente necessárias no mercado e elas são bem desvalorizadas. Se as crianças tivessem noção do quão importante isso é, da magnitude de da magnitude de importância que esse assunto tem, talvez no futuro a gente seja diferente, a gente aprenda a valorizar cada coisa e a desigualdade fosse menor. Mas enfim, vamos dar assunto, porque senão eu começo a me prolongar conversar com vocês. Qualquer coisa, se for o caso, a gente conversa no grupinho, tá bem? Bom, primeiro, no texto dessa página, afirma-se que as crianças e os adolescentes têm, por lei, reticências. No começo, quando eu tenho reticências no começo, geralmente é para só indicar que eu retirei um trechinho, tá, pessoal? Do texto. Direito à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Bom, letra A. Ainda na forma da lei, quem deve garantir esses direitos? A própria resposta está aí no textinho, tá? É realmente interpretação textual, gente. A resposta está bem nítida, na verdade. Letra B. Crianças e adolescentes em situação de mendicância nos remete à transgressão, não à observância de quais direitos entre esses destacados. Justifique. Bom, essa aí já é uma resposta pessoal, tá? Mas aí é natural que vocês se enviesem mais ou menos pelo mesmo caminho. Que é muito triste. Quando você vê uma criança em estado de mendicância, você nitidamente vê que ela está abandonando, por exemplo. Não é abandonando, mas ela não consegue estudar, porque ela tem que trabalhar, tem que estar pedindo uma esmola num sinal. Isso é muito triste. É por isso que eu fico bem triste quando vocês não reconhecem o quão sortudo, às vezes a gente é. E isso nem é um problema de vocês só. É um problema até é meu, às vezes da família de vocês, de todo mundo, do ser humano, na verdade. A gente não aprende a valorizar o que a gente tem, enquanto que outros queriam estar no nosso lugar, mesmo tendo os nossos problemas, né? Porque a gente diz assim, queria estar no meu lugar, mas não sabe dos meus problemas. Tem gente que queria estar no seu lugar e ter os seus problemas, porque está numa situação muito pior. Tem sempre alguém pior que você nesse caso. E seguindo isso, a gente deveria ser nós deveríamos ser pessoas mais gratas pelo que temos, né? Mas enfim, aí vocês fazem aí, vocês justificam, tá bem? Vocês acham que essas crianças não têm direito dessa listinha que a gente fez e vocês justificam por quê. Bom, pessoal, aí partindo para esse segundo, né? Transcreva os verbos de ligação e os predicativos do sujeito que compõem as orações a seguir, extraído do texto da criança em primeiro lugar. Só para relembrar para vocês, veja, predicado, você retira o sujeito. O sujeito é sobre quem você fala, tá? E aí tem vários tipos de sujeito que a gente pode estar... tem vários tipos de sujeito que a gente pode estar abordando. Não sei se vocês conhecem todos. Caso vocês apresentem dificuldade, porque são assuntos de turmas passadas, mas eu vou dar um pequeno relembre aqui. Mas caso vocês ainda sintam dúvida, a gente pode tirar um dia para fazer uma atividade só disso. Tá? Tipos de sujeito, por exemplo, o sujeito indefinido, alguém comeu o bolo, não se sabe quem, sabe? Ou, por exemplo,
Fumar faz bem à saúde. É indefinido. Você não tem um sujeito. Sujeito oculto, aliás, sujeito oculto. É quando mentem para mim constantemente. Quem é o sujeito? Eles. Você consegue definir quem é o sujeito pelo verbo, mas ele não está mostrado diretamente. Enfim, vários tipos de sujeito. Se vocês não lembrarem disso, vocês me avisem, por favor, que aí eu posso tirar um dia só para trabalhar isso com vocês, ok? Tem também sujeito, frases que não existe sujeito. Por exemplo, choveu. Só existe o verbo, não existe sujeito. Geralmente, condições climáticas não acompanham o sujeito. Por exemplo, se eu digo, tempesteou muito hoje. Ou somente. Esse tipo de coisa, sabe? Mas enfim, dando sequência. Quando você tem um sujeito na oração, você tem um sujeito. Tudo que você retira, ou seja, quando você retira o sujeito, tudo que sobra é predicado. E aí, nesse predicado, você consegue definir em tipos de predicativos diferentes. Por exemplo, predicado. Quando você tem um predicativo nominal, que é o caso que a gente estudou, você tem um verbo de ligação que liga o predicativo, certo? Ou seja, a qualidade que você fala sobre o sujeito. Esse verbo é o verbo de ligação. Ou seja, dentro do predicado, dentro do maior, ou seja, tá aqui a oração. E aí a oração, sujeito, predicado. Aí eu retiro o sujeito, fico só com o predicado. Dentro do predicado, dentro do predicado eu tenho predicativo, o tipo de predicativo, né? Os tipos de predicativo. Se for um predicativo nominal, a gente vai ter verbo de ligação e o predicativo nominal. Retirando o verbo de ligação, sobra quem? O predicativo nominal. Então é como se o predicativo nominal fosse uma subcategoria de predicado. Digamos assim, tá? Não é exatamente isso, mas digamos assim para facilitar o entendimento de vocês. Então, tudo que quando você retira o verbo de ligação, tudo que sobra é predicativo nominal, certo? Mas predicado é tudo que se tem, com exceção do sujeito. Dito isso, fazendo essas separações, vamos para a letra A. O adolescente está na faixa entre 12 e 18 anos. Como só tem um verbo aí, e aí verbos de ligações famosos são aqueles permanecer, andar, ser, estar. Esses verbos são geralmente utilizados como verbos de ligação, tá? Aí, nesse caso, ficou fácil porque só tem um verbo para vocês, né? Por exemplo, as crianças e adolescentes estão sempre em primeiro lugar. A lista é grande. Então, assim, como só tem um verbo, como só tem um verbo em cada oração, vai ficar fácil vocês definirem quem é. Acho que vai complicar um pouquinho de quando vocês definirem quem vai ser o sujeito propriamente dito e o predicativo, tá bem? Mas qualquer coisa eu estou aqui para tirar dúvida de vocês. Bom, terceiro. Na frase, o adolescente está na fase. Bom, vamos adiante, né? Terceiro, na frase, abre aspas, o adolescente está na faixa entre 12 e 18 anos, fecha aspas. O verbo de ligação estar transmite a ideia de um estado permanente definitivo, no caso, ou de um estado transitório, que só dura durante certo tempo, do sujeito. Seria ou de um estado transitório do sujeito. Fica aí o questionamento para vocês, né? Tá meio que na cara, né? O que realmente quer dizer. Ou seja, o adolescente está na faixa de 12 a 18 anos. Esse está quer dizer que o adolescente vai ficar sempre na faixa de 12 a 18 anos ou quer dizer que o sujeito vai passar por essa fase e vai continuar a vida? É basicamente isso que a pergunta, que o texto que a pergunta está fazendo, tá? O que é que a gente tem agora? A gente tem uma leitura, uma breve leitura, e eu creio que a partir dessa leitura a gente não vai conseguir fazer muito mais. Eu vou passar para casa, no caso a interpretação textual, certo? Talvez eu consiga transpassar por vocês, passar bem rápido, mas eu acho que o vídeo vai ficar um pouco longo demais, até porque eu queria conversar um negocinho com vocês na conclusão. Mas aí a gente pode fazer durante a aula, tá bem? Eu vou estar online com vocês e aí vocês podem tirar as dúvidas sobre os assuntos, tá bem? Vamos lá. Texto 3, página 28, tá? Conto, um fragmento. Este é um fragmento de um conto de Lev Tolstói. Lev Tolstói, na verdade. Escritor russo que resolveu dar voz a um cavalo. Isso mesmo. Trata-se das memórias de um cavalo que passa longo tempo observando o comportamento das pessoas e os valores do ser humano. Leo. O Diabo e Outras Histórias. Reticências, né? Essas reticências indicam que isso aí já é um fragmento. Né? Quer dizer que isso aí foi retirado de um pedaço maior. Aliás, de um todo, na verdade. Maior nem sempre é. Era inverno.
época de festas. Não me deram nem de comer nem de beber durante o dia inteiro. Fiquei sabendo depois que aquilo acontecera porque o cavalariço estava bêbado. Naquele mesmo dia, o chefe veio à minha baia. Deu pela falta de ração e foi-se embora xingando com os piores nomes o cavalariço, que não estava ali. No dia seguinte, acompanhado de um peão, o cavalariço trouxe feno à nossa baia. Notei que ele estava especialmente pálido, abatido. Tinha nas costas longas algo significativo que despertava piedade. Ele atirou feno por cima da grade com, com raiva. Eu ia metendo a cabeça em seu ombro, mas ele deu um murro tão dolorido no meu focinho que me fez saltar para trás. E ainda por cima chutou minha barriga com a bota. Não fosse esse lazarento, nada disso tinha acontecido. Mas o que aconteceu? Perguntou o cavalariço. Os potros do conde ele não inspeciona, mas este ele examina 2 vezes por dia. Será que deram malhado mesmo para ele? Será que deram malhado mesmo para ele? Se deram ou venderam, só o diabo sabe. O certo é que você pode até matar de fome todos os cavalos do conde e nada acontece. Mas você se atreva a deixar o potro dele sem ração. Deita aí, diz ele, e tome chicotado. Ele mesmo contou as chicotadas que me deu, o bárbaro. O general não bate assim. Ele deixou as minhas costas em carne viva. Eu entendi bem o que eles disseram sobre os lanhões, mas naquela época era absolutamente obscuro para mim o significado das palavras meu potro, palavras através das quais eu percebia que as pessoas estabeleciam uma espécie de vínculo entre mim e o chefe dos estábulos. Não conseguia entender de jeito nenhum o que significava me chamarem de propriedade de um homem. As palavras meu cavalo, referidas a mim, um cavalo vivo, pareciam-me tão estranhas quanto as palavras minha terra, meu ar, minha água. No entanto, essas palavras exerciam uma enorme influência sobre mim. Eu não parava de pensar nisso e só muito depois de ter as mais diversas relações com as pessoas, compreendi finalmente o sentido que atribuíam àquelas estranhas palavras. Era o seguinte: os homens não orientam suas vidas por atos, mas por palavras. Eles não gostam tanto da possibilidade de fazer ou não fazer alguma coisa, quanto da possibilidade de falar diferentes objetos utilizando-se de palavras que convencionam entre si. Dessas, as que mais consideram são meu e minha, que aplicam a várias coisas, seres e objetos, inclusive à terra, às pessoas e aos cavalos. Convencionaram entre si que, para cada coisa, apenas um deles diria meu, e naquele que diz meu, para o maior número de coisas, é considerado mais feliz, segundo esse jogo. Para que isso? Não sei. Mas é assim. Antes eu ficava horas a fio procurando alguma vantagem imediata nisso, mas não dei com nada. Muitas das pessoas que me chamavam, por exemplo, de meu cavalo, nunca me montavam. As que faziam eram outras, completamente diferentes. Também eram bem outras as que me alimentavam. As que cuidavam de mim, mais uma vez, não eram as mesmas, as que me chamavam de meu cavalo, mas os colcheiros. Os tratadores, estranhos de modo geral. Mais tarde, depois que ampliei o ciclo de minhas observações, convenci-me de que, não só em relação a nós, cavalos, o conceito de meu não tem nenhum outro fundamento senão o do instinto vil e animalesco dos homens, que eles chamam de sentimento ou direito de propriedade. O homem diz, minha casa, mas nunca mora nela. Preocupa-se apenas em construí-la e mantê-la. O comerciante diz, meu bazar de lãs, por exemplo, mas não tem roupa feita das melhores lãs que há no seu bazar. Existem pessoas que chamam a terra de minha, mas nunca a viram nem andaram por ela. Existem outras pessoas que chamam de meus outros seres humanos, mas nenhuma vez sequer botaram os olhos sobre eles. E toda a sua relação com essas pessoas consiste em causar mal. Existem homens que chamam de minha as suas mulheres ou esposas, mas essas mulheres vivem com outros homens. As pessoas não aspiram a fazer na vida o que consideram bom, mas a chamar de minhas o maior número de coisas. Agora estou convencido de que é nisso que consiste a diferença essencial entre nós e os homens. É por isso que, sem falar das outras vantagens que temos sobre eles, já podemos dizer sem vacilar que, na escada dos seres vivos, estamos acima das pessoas. A vida das pessoas, pelo menos daqueles com os quais convivi, traduz-se em palavras, a nossa em atos. E eis que foi o chefe dos estábulos que recebeu o direito de chamar de meu cavalo, de me chamar de meu cavalo. Por isso, açoitou o cavalariço.
Essa descoberta me deixou profundamente impressionado e levou-me a me tornar o malhado, ensimesmado e sério que eu sou. E aí tem um pequeno glossáriozinho, né? Tem o Tolstói, o nome do autor. Tem um pequeno glossário da cavalaria, indivíduo que cuida de animais em cavalaria, estribeiro. Ensimesmado, voltado para dentro de si mesmo, é a pessoa mais recolhida, retraída. E lanhão, golpe ou ferimento feito com instrumentos cortantes. Bom, tá aí a leitura. A leitura. Nikolai F. Tolstói é uma leitura, no mínimo, curiosa, tá, gente? Eu, particularmente, não sou muito fã dos. Eu gosto de livros russos, mas Tolstói, Dostoiévski, tem, digamos assim, Nikolai, o próprio Tolstói tem o Schopenhauer, não, Schopenhauer já é alemão. Mas esses vieses, assim, eles têm uma. Vocês particularmente não vão entender isso porque é algo de bem mais aprofundado, tá? Mas tem um certo cunho político em suas obras, sabe? Dado também, obviamente, a gente tem que entender obras. Eu sempre digo isso a vocês, né? Quando a gente pega uma obra, a gente pega a obra em contexto. Se você vê a foto de uma pessoa, por exemplo, de um pai, a foto tirada num momento, o pai puxando o filho numa, 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 numa corda, por exemplo. Se você só escuta essa história, ó, eu vi fulano de tal puxando o filho com a corda. Se você só escuta, você pensa que o pai estava fazendo mal ao menino. Agora, se você vê a situação e você descobre que o pai estava puxando o menino com a corda de dentro de um buraco que ele havia caído, o contexto todo muda. Então, assim, o contexto varia conforme as histórias, tá? Então, é por isso que vocês devem sempre avaliar a história, o contexto, a época em que foram feitas. Nesse caso, por ser feito na... Veja que essa obra saiu, tá? Bom, quando essa obra saiu, a gente ainda estava na época do... Ah, eu pensei que o fone dele descarregado. Desculpa pela pausa, pessoal. Bom, notem aí que quando esses livros saíram, tá? Ainda existia a União Soviética, né? O livro traduziu aí, disse que era russo, mas na verdade devia ser, na época, da antiga União Soviética, né? Depois foi que separou. Mas enfim, a gente tem que entender que, nesse caso, a União Soviética era bem, como é que eu posso dizer? Era um dos símbolos, na verdade, né, do comunismo e tudo mais. É mais uma questão de contexto político, histórico, cultural aí, que vocês devem avaliar. Mas muitas dessas falas, desses textos, põe a gente para pensar, sabe? Mas a gente nota que tem essa certa influência. O que não é de todo ruim, tá? Todas as ideias são válidas. Cabe ao indivíduo ler e filtrar de acordo com a sua perspectiva de vida. Só que sem nunca se fechar para outras ideias. Isso é o que eu sempre recomendo com quem conversa comigo, a alunos ou qualquer outra pessoa. Você pode ter a opinião que for sobre determinado assunto, mas que esteja sempre aberto à discussão. Discussão não é briga. Discussão é você falar o seu lado, ouvir o outro lado, os dois ponderarem e os dois saírem nem com a ideia nem de A nem de B. Talvez uma ideia de A mais B dividido por 2 e assim por diante, sabe? Ideias a mais nunca são ruins, não. Pelo contrário. Informação é sempre boa. O que você faz com a informação é o que define exatamente o seu conhecimento. Tá? Mas vamos adiante. Acho que a gente se prolongou até demais. Está aí um pequeno trechinho sobre conhecer o autor. E aí temos as atividades, tá? O que acontece? Veja, eu vou ler com vocês esse terceiro, eu vou pular direto para o terceiro, e vou pedir para que vocês façam do primeiro até o 11º, ok? Infelizmente, em vídeo não vai dar para fazer. Porém, eu estarei com vocês onde? No grupo. Então, assim que vocês terminarem, vocês podem correr para lá e me perguntar, tá bem? Eu estarei lá com vocês. Estarei lá com vocês. Mas enfim, no terceiro,
ler as informações do quadro em um texto narrativo, o tempo é muito importante, porque situa o leitor, ajudando a compreender os fatos. Dessa forma, em narrativas como romance, novelas e contos, há dois tipos fundamentais de tempo, o cronológico e o psicológico. O tempo cronológico se caracteriza por seguir o ritmo do relógio, a estação do ano, a divisão em dias, o calendário, etc. Nesse tipo de tempo, os fatos podem ser apresentados no momento em que acontece. Veja, era inverno, época de festas. Não me deram nem de comer nem de beber durante o dia inteiro. No dia seguinte, acompanhado de um peão, o cavalariço trouxe fé na nossa baia. O tempo psicológico não segue uma cronologia, transcorrendo no interior do personagem ou do narrador conforme seu desejo de imaginação, vivências subjetivas, entre outros. É comum na construção do tempo psicológico as cenas se passarem na cabeça do personagem ou do narrador como um flashback. Flashback, para quem não pegou a referência, são aqueles momentos que você revivencia um momento da sua vida. Você tem um vislumbre de um passado seu. É um flashback. Ou seja, como uma lembrança ou uma recordação. Ele explicou. Exemplos. Eu não parava de pensar nisso. E só muito depois de ter as mais diversas relações com as pessoas, compreendi finalmente o sentido que atribuíam aquelas estranhas palavras. Antes, eu ficava horas a fio, procurando alguma vantagem imediata nisso. Mas não dei com nada. Bom, né, tem para vocês definirem vamos fazer essa atividade, né? Indique o tipo de tempo a que se referem as expressões destacadas nos extraídos do conto lido. Mais tarde, depois que ampliei o círculo das minhas observações, convenci-me de que não só em relação a nós, cavalos, o conceito de meu não tem nenhum outro fundamento. Isso aí é tempo cronológico ou psicológico? Lembrando que cronológico é realmente diretamente ligado a tempo e épocas. Por exemplo, inverno, verão, amanhecer, amanhã. São tempos, e veja, amanhecer, entardecer, anoitecer, à noite. São épocas à tarde. E vejam, viu? Tem diferença entre mais tarde e de tarde ou à tarde, tá? À tarde a gente está se referindo à época, o pomeriggio do italiano, vamos esquecer agora. O afternoon do inglês, que é o período pós-almoço e antes da janta, digamos assim, à tarde. Entende? Diferente de mais tarde, que dá a ideia de relatividade, né? Mas enfim, tudo isso depende do contexto. Para vocês definirem exatamente se é tempo cronológico ou psicológico, vocês têm que ler todo o resto. Se a cena, por exemplo, se passar na cabeça de alguém, ou for algo vivenciado, se torna-se um tempo psicológico. Se for algo referente a uma época diretamente conectada, por exemplo, inverno, verão, etc., vira tempo cronológico, certo? Enfim, naquele mesmo dia o chefe veio à minha baia, deu pela falta de ração e foi-se embora xingando com os piores nomes do cavalariço. Aí vocês digam se é tempo cronológico ou psicológico. E a letra C, muitas das pessoas que me chamavam, por exemplo, de meu cavalo, nunca me montavam. E aí o que quer dizer, o sentido de tempo é o nunca, tá? Na primeira, na letra A, é o mais tarde. Na segunda, é o mesmo dia, naquele mesmo dia. E na terceira, o nunca, tá? Aí vocês dizem se é cronológico ou psicológico nesses três casos. Bom, vamos agora para a terceira transição, que é onde eu faço os esclarecimentos sobre as atividades de vocês. E a gente finaliza a aula, certo? Aliás, a gente finaliza o vídeo, mas a gente continua no WhatsApp, ok? Vamos lá para a terceira e última. Aliás, primeira... Não, vamos para a segunda transição. Segunda e última, nesse caso. Bom, pessoal, vocês já estão me vendo aí na telinha maior. O que eu quero conversar com vocês é o seguinte. Esse texto, ele é no mínimo bem... Ele coloca você para pensar, tá? Não que todo texto não faça isso, mas esse em específico, os livros russos, ele tem essa característica de serem bem robustos. Quase tanto quanto os nossos, pela época também, os nossos livros mais antigos literários, né? Por exemplo, um Brás Cubas, romances e contos, assim, livros famosos.
memórias próximas de Brás, memórias póstumas de Brás Cubas, ou, por exemplo, Memórias de um Sargento de Milícias. Esses livros assim de cunho literário mais antigo, eles colocam você para pensar e tem uma linguagem, não é excessiva, é o uso correto de vírgulas, mas assim, a ponto de ser tão formal que você se sente meio deslocado, a leitura fica até meio complicada. Mas isso se deu pelo fato de nós acabamos por perder, na verdade, esse hábito de leitura dos clássicos, né? Porque a leitura clássica é assim, os livros de hoje em dia não são, mas os clássicos são. Porque os livros de hoje em dia, eles têm a sua ortografia correta, assim como os clássicos também tinham para a época a ortografia correta. Só que os clássicos abordavam isso de uma maneira totalmente diferente, às vezes de um cunho mais profundo, às vezes hoje os livros são um pouco, não todos, tá? Não, nunca generalizem nada. Mas a maioria dos livros hoje é um pouco mais superficial e etc. Naquele tempo não. Bom, dito isso, o que é que eu espero de vocês? Eu espero que vocês façam do primeiro, dado que a gente já meio que fez o terceiro agora em aula, eu espero que vocês façam do primeiro até o 11º, tá? Lembrando que esse texto tem um cavalo falante, é um conto. Qual é o tipo de conto que eu comentei com vocês que é geralmente caracterizado, é algo importante, eu acho que vai ser abordado em alguma das questões, tá? Então é bom falar que é caracterizado por animais e tem um ensinamento por trás. A fábula, tá? Então pode ser se assemelha muito a uma fábula, tá? Já que tem um animal falante. De qualquer forma, eu espero que vocês façam do primeiro ao 11º. E quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ir lá no grupinho da gente tirar essa dúvida comigo, tá bem? E a gente finaliza por aqui. Quando a gente for dar sequência, a gente vai ter algumas outras alguns tipos de linguagem, figuras de linguagem, na verdade, e como é que eu posso dizer? São figuras de linguagem que vão ser apresentadas que vão dar sentido aos gêneros textuais, na verdade, vai dar introdução a uma série de ferramentas que os gêneros textuais utilizam para transpassar a ideia principal a vocês, certo? E dito isso, quando a gente finalizar essas figuras de linguagem, a gente vai iniciar o tipo de predicativo. Eu acho que, na verdade, eu pretendo fazer o seguinte, eu não vou esperar o livro introduzir todas as figuras de linguagem para vocês, tá? O que eu pretendo fazer é lançar uma atividade, provavelmente a nossa próxima atividade vai ser isso, uma atividade de figuras de linguagem, e talvez não tenha vídeo, mas aí dado o feedback de vocês, vocês me respondem, e aí o que for melhor para vocês eu faço, tá? Geralmente, quando se tem uma figura de linguagem, eu prefiro fazer uma atividade completa e com mais exercícios, porque vocês conseguem exercitar bem, do que fazer em vídeo e ter tempo de poucos exercícios, tá bem? Mas aí vocês decidem. Eu também posso dar aula, por exemplo, lançar atividade, conversar com vocês, explicar no grupinho da gente, tá bem? Enfim, a gente vai ter essa conversa no grupo do WhatsApp, acho que fica até melhor. De qualquer forma, essa foi a aula de português de hoje, fazendo um pequeno relembre. A gente deu continuação, a gente, na verdade, aplicou os conhecimentos do vídeo anterior sobre predicativo nominal e predicado em si, né? São os tipos de predicado, a gente viu predicativo nominal. Lembrando, estudamos também os verbos principais, verbos de ligação, tudo mais, aplicamos os conhecimentos, evidentemente, e tivemos essa pequena interpretação, pequena não, que o trecho foi assim relativamente grande, né? E tivemos essa interpretação textual, certo? Do gênero conto, mais uma vez, abordando gêneros textuais com vocês. Dito isso, nossa aula a gente finaliza por aqui. Eu espero vocês no grupinho do WhatsApp. Qualquer dúvida, estarei lá para saná-la, tá bem? Um grande abraço, ficamos por aqui. Até a próxima.